Boa tarde, gente. Bom dia. Então, mais um relato hoje. Vou explicar. Então, eu tenho experiências paranormais desde que eu tenho 6 anos de idade. Eu estudei psicologia, fiz pós-graduação, estudei hipnose durante 4 anos, estudei psicologia analítica durante 8 anos, enfim. Estudei bastante, trabalhei com psicologia analítica durante 10 anos na minha vida. Mas sempre joguei tarô. Desde que eu tenho 12, 13 anos eu já jogava tarô. Comecei a jogar. Tarô veio como na minha infância. Na minha família tinha umas 3 pessoas do passado, antepassados, que também jogavam carta. Baralho, não tarô, mas baralho. Baralho mesmo comum. E da minha família tem antepassados que também foram paranormais, que também tinham clarividência. Eu não sou a única, entendeu? Houvera por parte de família de avó materna e avô materno. Tinha. Então, acredito que essa questão de paranormalidade, também na minha visão, é genética. Porque não sou a única pessoa, mas assim, eu sou a pessoa que mais levei a sério. Tinha pessoas na minha família que têm mediunidade e não levaram a sério. Ao contrário, negaram. Minha própria mãe tinha mediunidade e passou a vida toda negando e não tinha religião nenhuma, não tinha nenhuma fé, nenhuma prática religiosa. E eu fui buscando várias linhas desde os 15 anos para entender o que aconteceu comigo, porque eu sou clarividente. E tive muitas respostas idiotas e medíocres. E muitas pessoas acham que o clarividente é um débil mental ou um louco, o que é uma burrice que não tem tamanho, né? E tive que quebrar a cabeça em vários lugares, né? Como tem linhas aí espíritas que odeiam o clarividente e não dão nenhuma chance deles trabalharem por medo, né? E percebi que também clarividência é uma coisa que incomoda muita gente. E que gera muitos problemas também, porque criminosos não gostam disso. E como tem pessoas que mentem, que enganam e que manipulam, né? Então as pessoas pensam que o clarividente é um charlatão, é um idiota, é um imbecil. Então, minha gente, eu já passei por muita coisa. Já vi muita coisa e fiquei, apesar de trabalhar com psicologia, eu admiti, assumi para mim mesma que a minha paranormalidade era tão grande que eu não fiz mais atendimento de psicologia clínica por conta da paranormalidade. E apesar de adorar o meu trabalho, adorar a teoria, adorar estudo, e seguir com o tarô, porque eu tenho capacidade, foi o que eu escolhi e podia ter minhas experiências e lidar com elas e, né, favorecer pessoas e ter minhas próprias conclusões, até que encontrei a minha linha de trabalho, a minha linha de percurso, que foi o Candomblé, que foi o que melhor me aceitou dentro da minha experiência. Assim, passei pela linha de Quimbanda, passei em várias linhas, mas assim, acho que cada pessoa faz o seu percurso, cada pessoa cria a sua forma de se fortalecer e de ter e de lidar com a sua mediunidade, a sua paranormalidade, a sua clarividência. E cada pessoa vai encontrar um meio de sentir mais fortalecido, com mais poder e ter esse estudo, né? Essa experiência, essa investigação. Infelizmente, já coloquei vídeos em grupos de paranormais e já fui agredida por pessoas que estudam parapsicologia, entendeu? Porque existe muita inveja do clarividente, muita inveja, infelizmente, né? Mas assim, hoje dentro da minha visão, eu realmente vou falar a minha experiência, o que eu vivencio, e eu não estou mais preocupada com a opinião dos outros, assim, de quem não quer. Se a pessoa não tem uma opinião negativa, é problema dela, entende? Eu tenho a minha, cada um vai responder por si próprio. Eu respondo pelas coisas que eu estou falando aqui. E sempre lidei com muita seriedade com tudo que eu faço.
E quem me conhece sabe. Meu interesse é simplesmente, através desse relato, poder elucidar, trazer mais reflexão. Basicamente isso. Porque temos o físico, material, que é onde nós vivemos, mas temos o psíquico, que é complicadíssimo e é um mundo à parte, né, que tem várias linhas de trabalho, desde a psicanálise até a psicologia junguiana, ou Lacan, ou tudo que possa acontecer. E temos o outro lado, para quem não acredita, um abraço. Porque tem o outro lado. Para quem é ateu, não tem diálogo com ateu. Nem tenho diálogo, não tenho nem conversa. Não tenho nem o que falar. Não tenho que provar nada. Nada, nada, nada. Só dou meu relato das minhas experiências. Ateu não tenho que conversar. Não tenho nada para falar. O outro lado, que são outras dimensões, outros planos de existência, e que a gente chama de ocultismo, mas que o budismo tibetano lida com isso, né? A meditação lida com isso, a yoga lida com isso, as religiões todas lidam com isso, a Rosa Cruz lida com isso, as linhas de magia lidam com isso. Enfim, tem vários segmentos que lidam com isso, cada um de uma maneira bem diferente. Bem diferente. E cada um tem um procedimento bem diferente. Podem ter certeza. E viva a diversidade, cara. Eu acho que cada um vai se adaptar numa linha que a consciência dele está mais confortável, não é? E a gente pode questionar, pode avaliar, pode repensar. A gente está aqui para isso, para pensar. A gente tem cérebro, né? A gente está aqui para isso. E a experiência que eu vou contar hoje é de uma mulher que eu estava ajudando durante um período. E isso aconteceu em Londres, né? Aqui em Londres. E ela estava no Brasil, numa cidade do Brasil. E eu estava ajudando ela num período de 2 meses, então eu estava ajudando ela. Eu estava na minha casa, quieta, e aparece um espírito, né? Que eu já conheço, né? Um espírito que eu conheço, que é do meu conhecimento. E ele fala para mim: fulana tá passando risco de vida hoje. Tá com risco de vida. Eu falei, agora ele falou assim, agora, ela tá passando um risco de vida enorme, pediu para eu me concentrar e para eu ajudar para ela não fazer a passagem. E foi bem claro para mim o que ele falou, que ela estava com risco de vida de morrer. E eu fiquei atenta, me concentrei, mentalizei ela e conversei com esse espírito, né? E passou mais ou menos uns 20 minutos, eu liguei para ela. Liguei pela internet, né? Pelo WhatsApp, né? E perguntei o que tinha acontecido. Ela falou que estava no carro com uma amiga dela, num bairro lá da cidade que ela estava, e um homem colocou uma arma na frente delas, no carro, pedindo para elas entregarem a bolsa e saírem do carro, para saírem do carro. Homem com 2 homens numa moto, né? Como acontece muito, né? De 2 homens numa moto fazerem assalto. Isso é bem comum, assim, é uma coisa bem comum. E elas ficaram paralisadas e não entregaram a bolsa e não saíram do carro. Elas estavam estacionando o carro para ir a um lugar próximo. Elas ficaram tão paralisadas que elas não entregaram as bolsas e não entregaram o carro, porque ele pediu para elas saírem do carro e entregar as bolsas. Um deles ia entrar no carro para sair com o carro, para roubar o carro, né? E as bolsas. E elas não fizeram nada, elas ficaram olhando para a cara dele. Teve uma atitude completamente inerte. Coisa que pode acontecer com quem é assaltado, né? Assim, pessoas vivendo grande tensão, grande desespero, é comum que fiquem paralisados. É bem comum. E elas ficaram paralisadas. E ele deu 3 tiros na direção dela, mas a arma travou 3 vezes. Ele atirou, travou, atirou, travou, atirou, travou. Travou 3 vezes a arma. E
E como travou 3 vezes a arma, ele pegou a moto e foi embora. E foi embora, foi tudo muito rápido. E elas ficaram, assim, um tempo paradas no carro para reprocessar tudo que tinha acontecido. E depois de uns minutos, 15 minutos, eu liguei, né? E ela falou para mim que aconteceu isso. Aí eu falei, olha, depois eu converso com você, porque foi isso, assim, eu fui avisada simultaneamente, no mesmo momento, em outro país. Eu estou em outro país, fui avisada, né? Então, foi... Para quem não acredita, né? Para quem não acredita nessas coisas, foi uma experiência muito forte para mim, porque é como se aquele espírito que aparece para mim, né? Aquela entidade, ela quisesse fazer ali uma firmeza para uma mentalização, uma concentração, para poder dar uma ajuda ali para nada acontecer, para aquele momento crítico, aquela passagem de 10 minutos, que é onde você pode perder a vida. Às vezes, tua vida pode ser perdida em 10 minutos num momento do dia, um momento crítico. E foi antes disso que a entidade aparece para conversar. E nesse momento acontece isso. E depois eu ligo e ela me relata que elas poderiam ter levado 3 tiros. Mas não aconteceu. E ele desistiu e foi embora. Rápido. E fica para mim um aprendizado, né? De que existem... Você pode estar num lugar muito longe de alguém e ter a premonição de alguma coisa muito ruim, muito perigosa está acontecendo com aquela pessoa. Alguma coisa muito ruim, muito perigosa. E você pode ajudar estando muito longe. Você pode ter o acesso a ajudar. Então, quando vocês estão em algum lugar e lembram de algum amigo, de alguém que vocês estão ligados, alguém da família, por algum motivo e vem alguma inquietação, alguma aflição para vocês, é bom fazer uma oração, pedir proteção para aquela pessoa. Pedir proteção para aquela pessoa e fazer oração porque veio para você aquela pessoa naquele momento e veio às vezes a preocupação. Em vez da gente carregar isso como ansiedade, você poder fazer uma oração e pedir por aquela pessoa para o que você acredita. Jesus, Deus, Nossa Senhora de Aparecida, Santo Antônio, São Jorge, enfim, você conectar. Plano espiritual, chama violeta, Saint Germain, entendeu? Assim, aí, assim, você conectar e você fazer esse pedido para ajudar aquela pessoa. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava numa situação muito longe, milhões de quilômetros, e eu sabia que aquela pessoa estava correndo risco, mas eu fui avisada por uma entidade, por um espírito, que eu chamo assim, né? Não era uma pessoa morta, era uma entidade. E foi feita uma firmezazinha, uma consciência, para uma luz para aquela pessoa, né? Uma força, que a gente chama, né? Uma força, né? Uma oração, uma força, uma luz, uma firmeza, né? Vamos chamar assim. E a pessoa passou pelos 10 minutos horríveis e está viva, né? E para mim ficou de grande aprendizado que um lugar muito longe, no mesmo espaço-tempo, as pessoas podem sintonizar e ter a sensação de que alguma coisa ruim está acontecendo com outra pessoa e você pode ter a oportunidade de ajudar aquela pessoa. E pode ajudar, né? Então fica assim, vocês ficam atentos, né? Se você tem alguma vivência, uma pessoa que você já não lembra e está pensando nela e está meio aflito, não custa nada orar e pedir para aquela pessoa que você tem carinho, respeito, amizade. E a gente tentar ajudar os outros à distância. Quer dizer que é possível as pessoas receberem ajuda. É possível as pessoas receberem uma força para sair de um problema crítico. Ou seja, forças espirituais atuam para ajudar pessoas na matéria com problemas de violência e agressão. Eu acredito totalmente nisso.
é a minha experiência e eu queria contar para vocês. Obrigada.